Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje iremos dar continuidade aqui ao assunto da lição e o tema de hoje é Verei a Deus. Vocês sabem, irmãos, que eu sou apaixonado pelo personagem Jó. E falar sobre Jó, cada vez eu fico deslumbrado. Eu amo esse personagem, acho que não tem outro. Eu já falei para vocês que abaixo de Cristo, quando chegarmos no céu, é o personagem que eu quero sentar e conversar muito, mas eu quero conversar muito. É um personagem fantástico. E aqui, o verso que o autor colocou é um verso que a gente pode usar como complemento para aquilo que antecedeu na semana passada. Ou seja, a gente estudou na semana passada sobre um texto que Jó estava deprimido e ele pediu ali a morte, desejando na verdade o descanso. E naquele estudo nós vemos que Jó pediu algo para com que pudesse cessar suas dores. Agora, em meio às acusações, em meio às perdas, em meio às dores que estava sentindo, tanto física quanto emocional, Jó agora expressa uma daquelas que a gente pode dizer a maior de todas as esperanças. E vou dizer para vocês uma coisa. Eu estava lendo, irmãos, aqui alguns comentários e eu confesso a vocês que esse comentário aqui, ó, é um comentário muito bom, tá? Não é um comentário adventista, mas ele também, embora tendo crença imortalista, ele endossa nesse aspecto a ênfase da ressurreição, ou seja, não a vida após a morte, mas a esperança do patriarca. O autor, né, que é o W. Usby, o autor desse comentário, ele diz a seguinte questão. Nesse aspecto, ele diz assim, ó, depois, revestido em meu corpo, da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Trata-se de uma declaração de fé na ressurreição do corpo humano. Ou seja, o que Jó aqui está descrevendo, irmãos, é o revestimento que Paulo endossa no capítulo 15, na sua carta aos 1 Coríntios, quando Paulo diz assim, e importa o que é corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. Um outro comentário que eu não posso deixar de citar aqui é um comentário bíblico africano que também crê na imortalidade da alma. Porém, esse comentário aqui, olha o que é que ele fala, que eu achei fantástico esse comentário. Aqui diz assim, ó, Jó ao dizer que o meu Redentor vive, 19 verso 25, reconhece que apesar de apelar a um árbitro independente, não pode comparecer diante de Deus em sua própria justiça. A única esperança de Jó é encontrar um irmão disposto a derramar o seu sangue em seu favor. Jó ousa acreditar que esse irmão existe e o justificará no futuro. Jó previu a redenção, e não apenas isso. Ao dizer por fim que Deus se levantaria sobre a terra, Jó também previu uma encarnação, tá? Não é reencarnação, é aquilo que Cristo fez ao vir este mundo, encarnou na forma humana. Então, assim, Jó acredita que a sua pele, quando fosse depois de decomposta, ele teria uma nova pele, e nessa nova pele ele veria a Deus. E olha que coisa interessante que diz aqui, ó. E além disso, Jó expressou uma ressurreição pessoal, ou seja, Jó expressou uma esperança numa ressurreição pessoal. Quando ele chega a descrever, vê-lo-ei por mim mesmo. Esse é o comentário bíblico africano. Embora o autor da lição aqui, ele cite o comentário bíblico adventista, eu estou com ele aqui também do meu lado, é interessante porque aqui diz assim, ó, no comentário bíblico adventista, no que o autor cita, no verso 25 e 26, ele chega a descrever assim, as palavras do verso 25 e 26 indicam a vindicação divina, que ela ocorreria quando Deus se levantasse sobre a terra. Jó disse isso para, no caso, diante de Deus, né? Este é um vislumbre, aí é o que diz o autor, inequívoco da ressurreição. Mas deixa eu fazer aqui um comentário. Uma coisa que me chama a atenção aqui, nessa parte que Jó demonstra grande esperança, é o fato dele dizer assim, o meu Redentor. Irmãos, a expressão Redentor, no original hebraico, significa aquele que resgata, aquele que vindica um irmão próximo, alguém chegado. Esse termo é também aplicado no capítulo 2, 3 e 4 do livro de Ruth. Quando Ruth estava ali à espera de um resgatador, e aconteceu que Boaz entra na história. E Boaz, de fato, resgata não só a pessoa da Ruth, como também resgata o seu caráter, como também resgata as suas posses. Ele começa a dar a ela uma outra vida. Não seria esse um vislumbre do que Cristo fez por nós?
Cristo, quando veio aqui, irmãos, também nos resgatou, nos deu um novo caráter, uma nova vida, uma nova esperança. Cristo foi o único que se enquadra nesse aspecto aqui. E é interessante que quando Jó fala isso, ele demonstra fé em um assunto que ainda nos patriarcas não eram tão desenvolvidos. Porém, a semelhança do que foi dito lá no Éden, no capítulo 3 de Gênesis, que a semente da mulher esmagaria a serpente, essa esperança, irmãos, perpetuou. E agora, nessa esperança, Jó aqui declara com grande alegria, em meio à dor, à perda, ao sofrimento, ele estava dizendo lá, ele sabia que o Redentor dele viria, ou seja, aquele árbitro que ele solicitou que tivesse entre ele e Deus, viria agora. E viria quando, embora ele morresse, ele teria a chance, ou seja, perdão, a oportunidade de agora vê-lo com seus próprios olhos. A sua carne seria consumida, mas ele veria a Deus face a face. Isso é fantástico, por isso que eu amo tanto a pessoa de Jó. A esperança de Jó, a vida de Jó, a reputação de Jó, o caráter de Jó, os ensinos de Jó, a vida dele como tudo, como pai, como esposo, como líder, como vizinho. É tanta coisa legal de Jó que eu fico extremamente empolgado. E aqui, nesse aspecto aqui da lição, o autor nos traz, na nota de rodapé, a seguinte frase, olha só. Que esperança gloriosa em meio a uma tragédia dessa, cercada pela doença e dor, pelo colapso econômico, pela reprovação social e pelo abalo emocional. Jó ainda podia ansiar pelo dia que ressuscitaria dos mortos e contemplaria seu amado Redentor. Na verdade, sua declaração sobre a ressurreição estava repleta da mesma certeza com que séculos mais tarde, e aqui ele cita Marta, né, quando está diante de Lázaro e Jesus fala que iria ressuscitá-lo, ela declara, eu sei, Senhor, que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Sabe, irmãos, essa era a esperança, não só dos patriarcas, mas ela perpetuou até o Novo Testamento. E com certeza a gente vai estudar muita coisa legal sobre esse assunto, sobre a relevância da ressurreição e a crença de que enquanto vivo Jó se encontrava, mesmo sofrendo, ele sabia que o seu sofrimento cessaria não só com o descanso do sono da morte, mas com a sua vida renovada, transformada, resgatada por Deus. É curioso porque, embora Jó tenha essa esperança, a Bíblia fala que mais adiante, no capítulo 42, Jó viveu mais 160 anos. Ele usufruiu aqui na terra de algumas bonanças de Deus, né? Alguns galardões que Deus concedeu a ele, como os filhos novamente, a duplicidade de tudo aquilo que ele tinha perdido. E ele demonstra que o texto sagrado termina dizendo assim, e Jó viveu muitos anos. Eu confesso, irmãos, eu não sei quantos anos Jó viveu. Ele viveu 160 anos a mais. Mas de quantos que ele já tinha? A Bíblia não menciona. O que me chama a atenção é que diante dessa esperança maravilhosa de Jó, eu posso dizer a vocês com certeza, com convicção, Jó foi uma pessoa de esperança e ele tinha a esperança de que ele veria a Deus. Isso é fantástico. Que eu e você, irmãos, possamos ter a mesma esperança, ser alimentado pela mesma expectativa, levar em consideração as mesmas verdades que Jó. E como o texto aqui se desenrola, né, que só Deus possui a imortalidade, ele que possui concederá a todos que nele descansaram em Cristo. Como diz o livro de Apocalipse, né? Bem-aventurado aqueles que dormem no Senhor, assim diz o livro, para que descansem de suas fadigas e suas obras o acompanhem. Que Deus, portanto, nos abençoe e que essa esperança nos encha de alegria e que veremos a Cristo com nossos próprios olhos, com o corpo transformado, com a vida transformada e com aquela visão maravilhosa de Cristo raiando nas nuvens dos céus. Que Deus, portanto, nos abençoe e nos dê cada vez mais ânimo para a leitura de sua palavra e uma confiabilidade nas promessas que ele nos deu. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado, Pai, pela tua palavra neste dia. Nos ajuda a podermos entender cada vez melhor os teus conselhos para que o nosso coração, Pai, possa se encher de esperança. Obrigado por Cristo ter sido nosso resgatador, ter sido nosso amigo chegado, amigo esse que nos deu oportunidade de estarmos de novo com o Senhor para sempre. Nos dá o perdão dos pecados, um bom dia em tua presença e permanece conosco, te pedimos por Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, se inscreva em nosso canal, continue nos dando esse auxílio, compartilhe nossos vídeos e que a palavra de Deus continue a encher os nossos corações e levar essa mensagem a muitos que talvez ainda não conheçam. Deus muito te abençoe e um ótimo estudo. Até o nosso próximo tema. Até logo.